Fala aí, pessoal que acompanha o canal A Grande Verdade. Estamos aqui de volta com mais uma entrevista, sempre com entrevistas legais, bacanas, com gente importante, gente que vale a pena você ouvir. Eu sou suspeito para falar, porque vou conversar com uma pessoa que eu sigo há bastante tempo no Twitter. Acho que ele tem um Twitter que você precisa seguir, um dos melhores, um dos mais importantes aqui do nosso país. Eu estou falando do sociólogo, professor, doutor em ciências sociais e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Ricci. Tudo bem, Rudá? Obrigado por você ter conseguido aí um espaço na sua agenda para falar com a gente. Não, eu que agradeço, Alden. Eu que agradeço essa possibilidade de estar aqui. Já vou falar de cara, ó, você que está assistindo ao programa, segue lá o Twitter do Rudá, é o @RudáRicci. Ricci é com dois Cs, RICCI. Vai estar no GCs aqui, vocês vão poder copiar direitinho aí e seguir o arrobinha do Rudá. Rudá, como eu falei, eu sigo o seu Twitter e você escreveu um negócio há pouco tempo, uma frase que me chamou a atenção, que eu não vi ninguém colocar nos termos que você colocou. Eu achei a frase forte, mas tão forte quanto realista. Você escreveu assim: o bolsonarismo é o maior movimento de lavagem cerebral em massa desde o nazismo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por quê? Porque o que a gente está vendo aqui nas ruas, nesse pós-eleição, é um negócio que eu não sei se eu dou risada, tiro o sarro, ou se eu fico preocupado com algumas coisas que a gente tem Não, visto aí. não, tem que dar risada, pô. Já chega as tristezas do dia a dia. Não tem que rir. Esse pessoal é muito ridículo, bicho. Se você pegar a maioria desse, você vai ver que é barrigudo. Barrigudo, todo gordo. Os caras não sabem nem marchar. Quer dizer, o que eles sabem é pegar carona no para-brisa de caminhão, pra você ver o problema cognitivo deles. Não, tem que morrer de rir mesmo. Isso aí tá acabando. Eles vão fazer várias ondas, mas está acabando, quer dizer, eles resolveram reagir de maneira desorganizada, o chefe deles está totalmente deprimido, não tem nem agenda de trabalho na presidência da república. Eles tinham, no domingo da eleição da segunda, eles tinham feito 900 bloqueios de rodovia, eh, agora já estava já no final de semana em 34, né. Agora eles resolveram pegar e fazer piquenique em quartel, né, fazer em tiro de guerra, os caras têm muito tempo, né, você vê que é tudo aposentado, né, o pessoal em um outro lugar tem uma anarquia maior, porque aí é problema de contaminação, né. Bom, aí vamos para o tema então, que tem a ver com contaminação. Veja só, Peraí, o desculpa, Bolsonaro. desculpa, desculpa, só preciso fazer um questionamento aqui. Eu concordo com você. Tem o cara que se pendura na frente do caminhão, tem o cara o gordo que marcha na frente do quartel na chuva, tem aquelas velhinhas que ficam rezando na frente do quartel, a gente dá risada. Mas tem uma galera aí que está insistindo em E não impedir dá em as... nada, e Não, não dá em nada. nós temos imagens de hoje, em Minas Gerais, um grupo impedindo as pessoas de transitarem ali numa rodovia com a polícia assistindo. Não É, tem nada, não tem nada, Aldrin, você isso acha aí que tem isso é que muito passar. pontual? Você acha que isso É é igual pontual? carnaval, é carnaval. Carnaval a gente fica preocupado de estar bloqueando a rua. Não, micareta, bicho, é micareta da extrema direita. O problema vai ser o ano que vem, não é agora. Agora nós temos que deixar passar, rir, dar um sanduíche de mortadela para eles, uma tubaína e pronto. Tá tudo em dia. Eles vão parar, eles vão parar. A hora que começar a falar: "Ó, o peru de Natal", tal, ele sai correndo. Então, isso aí tem que ter. Olha, o que acontece é o seguinte, as redes sociais excitam demais a gente, vem distorcendo a nossa capacidade de olhar para a realidade. A gente fica muito excitado e tudo para a gente é épico. Por quê? Porque agora nós estamos no mundo da celebridade, não é mais da liderança. É da celebridade, celebridade instantânea. Então a gente pega e fala assim: "Ai, o maior cantor do mundo", e ele pega e some e acabou, você esquece. Aí vem o segundo maior jogador do mundo, a maior ginasta, o maior filme, é uma excitação fora do comum. O problema é que muito adrenalina, quando a gente fica viciado em adrenalina, a gente começa a perder a noção, como eu disse, da realidade, porque você precisa. Aliás, é o que o bolsonarismo vem fazendo, esse pessoal aí aposentado que está na rua. Eles pegam e falam assim: o Lula está doente. Aí o Lula aparece numa reunião em São Paulo. Aí o general Heleno, coitado, a gente tem que ter dó. A terceira idade precisa de citação na vida, né?
Ele pega e vem a público e fala: infelizmente o Lula está bem, né. Assim, coitado, né, o cara nem tem educação, né. Aí, o que que acontece? Eles agora começam a falar: "Segunda-feira não vai ter aula, as escolas vão fechar". Aí não fecham. Aí você fala que vai ter um movimento, uma greve, aí não vem a greve. Eu não sei se você percebe que o problema do vício à adrenalina é você jogar o tempo inteiro para frente algo que vai acontecer. Jesus vai chegar, né? Você precisa colocar para o futuro. E você é desmentido no dia seguinte, aí você tem que criar uma coisa maior. Eu tinha um primo, infelizmente ele faleceu, que ele viajou o mundo sem sair da casa dele. Ele falava assim: "Eu vou para a Índia". E ele vivia. E aí falava da capital, falava de algumas cidades, como que é a cultura, tal, aí ele desistia, falava: "Vou para o Vietnã", né. Então, assim, ele cada vez só que ele não saía nunca da casa dele, mas ele viajava na maionese. Bolsonarista é assim, é desse jeito. Ele vive de fantasia, não adianta você chegar e falar para o cara, né, a gente tem que ter dó desses caras, deixa ele viajar. Você Agora, acha. eu queria te A gente explicar. não está correndo o risco considerando esse povo ridículo, a gente não está correndo o mesmo risco que a gente correu lá em 2018, porque muita gente, eu, por exemplo, Não teve achava o risco Bolsonaro nenhum, ridículo, não né? teve risco O, nenhum. o Não Bolsonaro teve do risco super nenhum. pop. Em nenhum desses momentos a gente correu risco. Nem com a eleição do Bolsonaro. A gente tem que parar também com essa fantasia do lado de cá. Ah, vai ter golpe, não vai ter eleição, vai prender todo mundo, vai prender minha sogra, vai prender. Não prendeu ninguém, teve eleição e não teve golpe nenhum. Tem que parar com essa excitação, Aldrin. Isso não ajuda ninguém. Não ajuda a gente a tomar decisão. É claro, ajuda a gente a não trabalhar, né? Ah, eu não vou sair porque está tendo greve. Não está tendo greve nenhuma, você vai ser demitido. Então, é melhor a gente voltar a respirar fundo e tocar o barco. As instituições Claro, funcionam. instituição no Brasil que funciona, isso é outra coisa, né? Normalidade de instituição no Brasil é instituição contra pobre, preto, mulher e gay. É isso que é, e índio. Isso é que é a normalidade das instituições do Brasil. Só para você ter uma ideia, 77% dos promotores do Ministério Público são homens brancos, ricos, de família rica. 77%. Como é que você interpreta a lei se você não tem mulher e não tem pluralidade? Não tem mulher, não tem negro, não tem índio. Claro que o melhor tipo de, de perfil de servidor público no Brasil é o plural. É aquele que se aproxima mais da realidade brasileira, porque as pessoas sabem onde dói o calo. O Estado brasileiro, as instituições brasileiras, são dominadas por gente branca como eu, veinho de cabelo branco como eu, entende? Que tem sobrenome italiano, né, que tem uma origem, portanto, europeia, não é? De classe média para cima. Então, isso que é normalidade, porque senão a gente começa a achar que normalidade no Brasil é paz e amor, então não é. Né? Tanto que prenderam o Lula injustamente, né? Mas voltando para a tua pergunta original, o que que eu estava querendo dizer, com essa história da lavagem cerebral? É o seguinte, é que, eh, o bolsonarismo, ele aplicou de maneira mais eficaz, porque o Trump tentou implantar, o modelito elaborado principalmente pela extrema-direita europeia, em especial o movimento Cinco Estrelas da Itália, mas não só. O que que é o modelito deles? O modelito é, primeiro, nós não podemos fazer com que cada grupo de apoiador nosso se encontre. E eles chegavam a falar mais do que isso, eles falavam por quê? Porque é como um formigueiro. A formiga carrega a folhinha para dentro do formigueiro. Ela segue um comando geral. Mas se ela pensar por que que ela está fazendo aquilo, ela muda o tipo de trajeto e muda inclusive a folhinha que ela vai pegar. Se todo formiga começar a pensar de acordo com a sua cabeça, a gente desorganiza o trabalho do formigueiro. Então, isso aí é o movimento Cinco Estrelas, está escrito. Deram entrevista falando isso. Então, a ideia do formigueiro é: você tem um comando central que se faz através das redes sociais, e as formigas são organizadas através dos algoritmos. O que é para o algoritmo? Claro que o pessoal que está ouvindo sabe, mas é sempre bom falar, porque vai que
Eu falei com sotaque errado, o cara não entendeu, vou explicar o que que é. É bom, é bom. Algoritmo, gente, significa que você tem mecanismos hoje, no sistema de internet, você tem programas que você consegue localizar qual é o perfil que as pessoas vêm desenvolvendo nas redes sociais, sem que elas saibam. Ou seja, na verdade não é só rede social, vou falar uma coisa que talvez assuste mais. O celular desligado está filmando você e está gravando o que você está falando. A única forma de você não ter a tua imagem filmada e a tua voz gravada é se você tirar o chip e a bateria do celular. Aí tudo bem. Se você tiver o chip e a bateria, esses microcomponentes que tem o celular precisam de tão pouca energia que eles continuam te gravando. E aí você fala, mas para onde que vai? Vai para uma nuvem. Essa nuvem não é acessada, obviamente, por qualquer pessoa, mas é acessada por aqueles grandes corporações, quase sempre militares, como no caso dos Estados Unidos, é a Marinha, que vem desenvolvendo a internet há décadas. Né? Acho que agora são 5 décadas, né? Há décadas. Então, assim, eles que financiam não são empresários, são militares. A mesma coisa na Rússia e na China. São as três grandes potências que comandam os sistemas de internet no mundo todo. Claro que eles podem vender e repassar isso para empresas, e, portanto, isso é dinheiro para caramba. Pois bem, acontece que você tem hoje programas que você tem condições de, assim como a gente sabe quantas pessoas estão reproduzindo uma mensagem na internet, você já deve ter visto o grafo, né, do Twitter e tal, que são riscos da mensagem para onde vai. Aí ele vai ficando uma cor, né? Como se fosse uma tinta jogada numa tela. Né? Falar, ó, o pessoal do Bolsonaro está repercutindo mais tal assunto. Né? O que é aquele grafo? Né? Que é aquele borrão de cor? É a quantidade de gente que está reproduzindo alguma mensagem a partir de um tema. E você marca nesse programa qual é a palavra-chave e o período que você quer medir, ele mostra lá. Ele mede. Acontece que você pode fazer isso também nas redes sociais para classificar as pessoas pelos costumes. Que filme que eu gosto, que, que, que tipo de bebida, para onde que eu vou, o que eu penso da política, o que eu penso sobre futebol, o que eu penso sobre qualquer coisa. E isso o programa classifica. E eu pergunto para o programa aquilo que eu quero resposta. Eu falo, quantas pessoas gostam do Bolsonaro ou citam bem o Bolsonaro? Então vai estar a palavra Bolsonaro e mito, ou líder, ou gente boa, cidadão do bem, sei lá. Eu junto palavras e eu recebo no meu computador todas as pessoas na internet que naquele espaço de tempo falaram bem do Bolsonaro. Aí o que eu faço? Isso é que é o pulo do gato. O que o pessoal de extrema-direita que trabalha com isso, como é o Steve Bannon, dos Estados Unidos, eles vêm falando para a gente há algumas décadas, é que eu posso classificar as pessoas, que no caso gostavam do Trump, aqui eu vou falar do Bolsonaro, tá ok? Em 3 tipos de grupos diferentes. E para cada grupo eu faço um tipo de comunicação com eles. O grupo daqueles que são suscetíveis, o que quer dizer isso? O cara não tem lá muita convicção, mas pende para o bolsonarismo. O outro grupo é o grupo dos radicais. Os caras são de direita radical, mas eles não são daqueles que falam, nós temos que fazer arminha. E, finalmente, o grupo dos fanáticos. Esses não só fazem arminha, como já compraram arminha e estão indo no clube de tiro. O primeiro grupo, o dos suscetíveis, eles trabalham... Olha, isso está escrito, hein, gente? Isso eles falaram, eu não estou inventando, não. Tá, esse primeiro grupo, eles trabalham com o que hoje se chama de metapolítica. O que é metapolítica? Você fala de algum costume, entretenimento, videogame, por exemplo, sapato, e só no meio da história você lasca política. Quer que eu dê um exemplo? Que foi muito citado durante a campanha? O Lula vai na entrevista da Rede Globo. Está lá o Bonner e a Renata. Aí o que é que os grupos bolsonaristas fizeram? Nos grupos
que eles organizaram de mulheres, principalmente mulheres, que gostam de sapato feminino, porque tem um monte de homem que gosta, né? Por isso que eu falei principalmente mulher. Que, de repente, eles só falavam de sapato. Ó, saiu o teu sapato. Você viu quanto custa sapato tal, da marca tal, aquele sapato vermelho que tem sola preta e não sei o que tal? Bom, de repente, no dia do debate, os bolsonaristas que estão comandando todos esses grupos sem perceberem, lasca a foto da Renata entrevistando o Lula com sapato vermelho. Aí eles focalizam o sapato e falam: vocês viram o sapato do Lula, da Renata? E não fala mais nada. Lula, vermelho, PT, bandeira vermelha, Renata, sapato vermelho. O que eles estão induzindo o suscetível a falar? Pô, ela vota no Lula. Ninguém falou nada. Essa é uma forma muito sutil de falar de política e trazer o pessoal e manipular os interesses, levando para apenas um tipo de leitura sobre o mundo político, sem você falar muito de política. Segundo grupo, dos radicais. Você trabalha com muita informação para criar o grupo de pertencimento e falando do grupo deles. Então, somos nós do bem contra eles. Agora, o mais sério é o terceiro grupo dos fanáticos. O que esse pessoal, que tem até um livro chamado Engenheiros do Caos, que trabalha essa teoria toda deles, eles falam para criar os grupos de WhatsApp, Telegram e outros, transformar em câmara de eco. O que é isso? É como eco. Você fala a palavra, volta a mesma palavra, aí você fala a palavra, volta a palavra. Isso é que é câmara de eco. Você pegar uma bolha e ficar falando: Lula é safado, Lula é ladrão, Lula... Aí começou a lavagem cerebral, Alder. Lula é ladrão, Lula... E eles falam tanto e excitam tanto que não tem espaço para alguém falar: mas será que é mesmo? E aí a ideia é que você crie uma tensão tão grande, uma revolta tão grande, trabalhando a noção de grupo contra eles, que são canalhas, que vão pegar as nossas criancinhas e não sei o quê, que a pessoa, sem isso é lavagem cerebral, sem ter tempo para raciocinar, ela acaba num grau de excitação tão grande que ela vai para vias de fato. E aí é aquele doido que sobe no caminhão sem pensar o que ele estava fazendo e vai viajar de graça por quilômetros no para-brisa. Mas não é só isso. É o lobo solitário que, excitadíssimo, pega uma arma e mata um cara do PT, como aconteceu em Foz do Iguaçu. Nos Estados Unidos tem nome para isso. Chama-se terrorismo estocástico. O nome vem da matemática, dos estudos de matemática e probabilidade. Estocástico é quando você dá uma estocada. Você pega e dá um toque numa bola, e essa bola vai na direção de várias. Você mais ou menos imagina uma ou outra, mas não todas. Então, quando você bate em todas as bolas, elas saem de maneira aleatória. Esse movimento aleatório que você provocou, mas você não sabe exatamente o que vai dar, porque ela não está diretamente ligada a mim, está indiretamente, é que chama estocástico. Então, o bolsonarismo vem criando terroristas de ocasião, lobos solitários, que quando dá o apito de cachorro, e o Bolsonaro deu vários apitos, quando ele, por exemplo, apareceu numa live falando: vocês sabem o que a gente tem que fazer. E as pessoas interpretaram e saíram matando, 2 dias depois. Então, é isso que é lavagem cerebral. Nunca nós tivemos no Brasil um movimento desse, de lavagem cerebral, nunca. Nem esquerda, nem centro, nem direita. É a primeira vez na história. E hoje, nós que estudamos o fascismo, comparando, só o nazismo, através das rádios, fizeram o que os bolsonaristas estão fazendo através das redes sociais. Muito mais do que a Hungria, muito mais do que a Itália, muito mais do que os Estados Unidos, o Brasil se tornou grande celeiro dessas práticas de lavagem cerebral através das redes sociais do mundo. E eles tiveram sucesso nessa operação, né, Rudá? Não tem como negar isso. Estão Isso, tendo. estão tendo. Você vê o pessoal, até gente boa, às vezes vem perguntar para mim: mas Rudá, é verdade que vai ter greve? Mas que greve?
É que eu recebi um card, falei: "Mas você viu algum sindicato falando que vai entrar em greve?" "Qualquer um". "Não". Falei: "Então como é que vai ter greve? Vai ter greve só por card?" Então, assim, as pessoas entraram num grau de excitação, mesmo o campo antibolsonarista só repercute o que eles fazem e o que eles falam. Você vê o tempo inteiro, eu falo: "Gente, para de postar coisa dele, já perderam". "Não, mas olha esse cara". Eu falo: "Mas é um cara, bicho, nós somos 220 milhões. Vai ficar agora só vendo o que esse cara fez". É um grau de excitação, você vê que eles monopolizam as rádios, a televisão, eles monopolizam, e principalmente as redes sociais. É lavagem cerebral, muito bem montada, por sinal. Você citou alguns exemplos aí, Rudá, e aí eu vou voltar com a preocupação que eu iniciei a conversa. Estou lembrando aqui do caso em Divinópolis, né, de uma criança de 7 anos que foi enforcada por um policial bolsonarista. É, a menina de 12 anos, também em Minas Gerais, aí, que morreu, né, um tiro, ela estava comemorando. Então, teve aqui em Jundiaí, 3 bolsonaristas invadiram um ônibus escolar com adolescentes e agrediram 2. Essas vias de fato estão acontecendo bastante, né? Não, Você acha que não não? é bastante. Você É acha que isso pouquíssimo. Pouquíssimo. Você acabou de falar 3, você não consegue falar mais de 20. Você não consegue. O que é? está acontecendo? É o espetáculo, Alden. Nós vivemos a sociedade do espetáculo. Vou te explicar o que quer dizer isso. Significa o seguinte: a gente está sobrecarregado de informação. E o olhar da gente é treinado para ver o espetacular. Eu comecei a sacar isso quando eu tive eu fiz parte de uma articulação latino-americana e europeia, da cultura da paz na educação. E eu vi uma historiadora do Peru, ela falou um negócio que até hoje eu não administrei direito, não digeri. Ela fala assim: "Rudá, você já percebeu que os livros de história, eles nunca contam os períodos de paz? A marcação da história é só guerra. É a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, é a Guerra do Peloponeso, é a guerra não sei do quê, só guerra. Morte, assassinato, suicídio. É só a violência que atrai". Aí eu comecei a estudar um pouco isso. Eu não sei se você sabe que uma mentira espetacular, ela é disseminada nas redes sociais 7 vezes mais do que uma verdade de normalidade, paz e alegria. Ninguém quer saber de alegria. Ninguém quer saber de paz. O que chama atenção é o espetacular. Você acabou de falar 3 casos, todos são graves, gravíssimos. Agora, você se lembrou de falar que o Brasil é campeão mundial de linchamento? Você não se lembra disso, porque não é espetacular. O Brasil tem um linchamento por dia, segundo o professor, da USP, o Zé de Souza Martins. Nós não falamos disso. O Brasil é campeão em feminicídio, é campeão de assassinato com arma de fogo de jovens negros, até 18 anos de idade. Você falou disso? Não, você falou do bolsonarismo do cara que enforcou um jovem. Você lembra de quantas crianças sofrem abuso sexual por mês no Brasil? Duvido que você se lembre. Entendeu, Alden? O que a gente tem é que ser racional e ter a cabeça no lugar. Porque principalmente nós, que de alguma maneira estamos na comunicação, eu faço parte de um canal importante, né, progressista no Brasil, a tendência é a gente querer só falar do espetáculo. Eu vou contar para você, nesse canal que eu tô, eu não briguei porque a gente é muito amigo, mas eu falo ao pessoal, eles pegam e falam: "Não, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal vai tirar 3 milhões de votos do Lula no dia da eleição". Eu falei: "Como é que é? 3 milhões, o Janone já falou". Aí eu peguei e falei assim: "Mas da onde você tirou essa conta?". "Ué, 3 milhões". Eu falei: "Então, eu já entendi. Da onde você tirou essa conta?". Aí o cara: "Não, porque são 600 bloqueios". Eu falei: "Então tá bom, vamos fazer essa conta? 600 bloqueios. Você acha que eles param quantos ônibus?". Aí eu falei: "Então tá, pega esse número de ônibus, cada ônibus tem 42 lugares. Vamos imaginar que todos vão votar no Lula. Você falou tantos ônibus, multiplica aí. Chegou a quanto, hein? Menos de 200 mil, né? Da onde você tirou 3 milhões?". E os caras ficavam com cara de tacho. E eu falava: "Gente, isso não é pauta para nós. Isso é sensacionalismo. Nós não podemos
fazer. E eu fiquei nas redes sociais falando: para com isso. Não vai ter essa história do bloqueio. Não, o bloqueio existe, mas é uma minoria. Não, é maioria. E começa a pôr vídeo como A se manobra aconteceu. Ela não teve o aconteceu, efeito mas foi talvez ínfima. desejado. Ok. Aldrin, A foi tão dimensão é bem ínfima. menor do que. Entendi. Não, não foi bem menor, foi muito menor. Sabe por quê? O número de pessoas, o índice de abstenção do segundo turno foi menor Foi do que menor. o primeiro. Então, cadê essa? O mundo está acabando. Nós queremos que o mundo acabe, Aldrin. A gente quer notícia que exploda, Não, que mas as pessoas explodam. aí eu vou usar uma frase que você usou minutos atrás, quando você disse que é a primeira vez que certas coisas estão acontecendo. A gente não Não, tinha não, não. antes exemplos de policial de 50 anos enforcando um garoto de 7 porque ele falou do Ah, tinha Lula. sim, tinha Tinha sim. isso? E tem aos montes. Você Br- acha que a tortura no Essa... Brasil veio da onde? A tortura veio da onde? Sabe quem foi a população que mais foi torturada durante a ditadura militar? Indígena. Indígena. Mais de 3 mil índios. Então, assim, a gente não fala, Aldrin. A verdade é que essa história aqui, o filho chora e a mãe não ouve, isso não era uma frase da ditadura militar. É uma frase das cadeias brasileiras. O cara apanha pra caramba. Se você for ver Esparrela, se não me engano é esse o nome, do Plínio Marcos, que é uma peça de teatro, você vai ver o horror na cadeia. Ele está citando um cara de classe média que vai ser abusado na cadeia. Você fica angustiado. É a peça de teatro inteira ele citando. Então, a verdade, Aldrin, é que no Brasil o horror está no mundo privado. É que quando vem ao público, a gente não está acostumado. Mas o horror está no espaço privado. Os assassinatos, os abusos, o machismo, o feminicídio, ele está no privado. É aí que está o horror do brasileiro. Então, é lógico que nós temos um monte de casos. Eu que trabalho com o direito da criança e adolescente, se eu for te contar os casos que a gente tem diariamente, você começa a chorar. Você começa a chorar. Vou te contar um caso, vá. Isso aqui que nós pegamos, nós ficamos desesperados. Tinha um aluno que faltava muito, estava faltando demais. Nós desenvolvemos um programa chamado Comunidades Educadoras, que ganhou até um prêmio da Unesco, que um técnico de cada escola vai até a casa das famílias. E numa dessa, a pessoa foi até a casa. E a mãe não estava, mas a criança estava. E aí nós não entrevistamos criança, mas esse cara, nesse dia, bateu um papo com ele e aí achou estranho. Bom, eu vou resumir. A história é o seguinte. Eles alugavam uma edícula no fundo da casa do proprietário que alugava, e a mãe saía cedo esperando que o seu filho fosse para a escola, e, na verdade, ele era abusado pelo dono da casa. Todos os dias. Isso é o Brasil, Aldrin, que nós de classe média não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir. Esse é o Brasil. Aí, quando a gente vê um policial estrangulando, aí a gente fala, isso não pode acontecer, acontece todo dia. Ou você acha que esse pessoal todo fanático era tudo bonzinho, e de repente eles tomaram uma água e vira. Não, o Brasil tem esse esgoto, e nós temos que enfrentar de frente o esgoto. É isso. Não, sem dúvida. É um país violento, historicamente, né? Ô, Rudá, para a gente se encaminhar aqui para o final, como deve ser a nossa postura diante de tudo isso, Rudá? Você colocou bem aí que a gente talvez esteja dando mais importância para as coisas, porque a gente vive nessa espetacularização da vida, né? E você está pondo a bola no chão e está dizendo, opa, é menos, gente. Mas você acha que isso resolve? Porque a extrema-direita se organizou. Como é que É, vai ser daqui para frente? você falou a palavra mágica. Ou seja, o que tem de diferente de antes do governo Bolsonaro para agora? É que a extrema-direita está organizada no Brasil inteiro. Segunda, ou seja, eles formam batalhões de fanáticos absolutamente unificados que agem juntos na base de um comando pequeno até, Rapidamente. rapidamente, mobilizados, né, violentos. Tal. Segunda característica do bolsonarismo agora,
é que eles estão no Congresso Nacional. Possivelmente, se não for a maior força, pelo menos eu poderia dizer com certeza que é 1/3 do Congresso. Nunca eles chegaram a isso. E eles têm vários governadores, como o governador de São Paulo. Que, aliás, o governador de São Paulo, o Tarcísio, está sendo dito pelos militares e parte do Centrão que tem que ser o substituto do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é ruim. Então, só para ter uma ideia do que é o Tarcísio para a cúpula do bolsonarismo. Ora, não dá para dizer, portanto, que é um pessoal fraquinho. Principal força política do Brasil é o lulismo, só que o lulismo não tem organização como eles. Então, a palavra-chave agora é organização. Nós temos que ter, em todos os municípios do Brasil, nós temos que ter uma organização, em primeiro lugar, articulada a uma rede nacional que informe direito. Nós temos que saber o que está acontecendo e qual é a discussão séria do país. Por exemplo, nós vamos ter uma proposta que está praticamente amarrada pelo Lula, de que o salário mínimo vai ser R$ 1.320 a partir do ano que vem. As pessoas precisam saber se isso é loucura ou é verdade. E da onde vai tirar o dinheiro. Nós já sabemos que o Auxílio Brasil vai virar de novo Bolsa Família e que o Lula está acertando pagar os R$ 600 o ano todo. Aí o pessoal quer saber se é verdade. Nós temos que ter essas informações. Então nós temos que ter um centro fidedigno de informação que passe para a gente a informação correta. Porque até agora já saíram 10 listas de ministeriáveis. Quando você senta com o Lula ou conversa com alguém que está do lado dele, os caras começam a rir, falam, o Lula não está decidindo, porque ele precisa de tempo para negociar com o Congresso. Se ele decidir, ele perde um trunfo com o Congresso na negociação. Ele tá negociando a quebra do teto de gasto, né? Então, ele precisa. Trunfo, inclusive, é cargo. Claro, é. Isso aí não é horror, isso é política, gente, isso é democracia. Ele vai querer alguma coisa, o outro quer alguma coisa dele. E se ele pega e já nomeia ou já indica ministro, ele diminui a barganha dele lá com os congressistas. Então, ele não vai divulgar até o final do mês de novembro. Então, essas listas são tudo gente plantando nome para poder ver se consegue alguma coisa. Primeira coisa, então, é organizar. Nós temos que organizar. O Lula ganhou em 3.300 municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros. Nesses 3.300 tem que ter um núcleo de organização da sociedade. Não precisa ser do PT só, mas tem que ter gente de movimento, organização popular, gente progressista lá que receba uma informação de um centro idôneo falando, ó, isso que está acontecendo. Segundo, tem que mobilizar. Isso que tem com o Bolsonaro, o bolsonarismo fanático, nós temos que ter no campo democrático, que luta pela democracia, de maneira organizada, sem aceitar provocação, mas tem que estar mobilizado. Por quê, para terminar, Aldrin? Porque o ano que vem, eles vêm com tudo. Eu acho que eles vêm com tudo no final do primeiro semestre, vai ter o segundo semestre, eles vão querer fazer confusão. De novo, parar trânsito, parar caminhão, desabastecer supermercado, criar caos, ter leis e propostas no Congresso com a bancada deles, fazer o caos. Por quê? Porque eles precisam aparecer para eleger prefeito em 2024. Se o bolsonarismo eleger prefeito nessas cidades malucas que nós temos no Brasil, em 2024, ele se livra do Centrão, que já está fazendo acordo com o Lula. E aí ele tem mais independência. Então, vão colocar a cabeça no lugar. Eles vão mirar 2024. Para conseguir algo em 2024, eles têm que fazer o Brasil virar um caos em 2023. Nós temos 2 meses. Para de ficar postando coisa dos bolsonaristas e começa a usar o teu tempo para falar com amigos, com família, começar a organizar no bairro, depois formar na cidade. Vamos começar a defender a democracia com vontade, com orgulho do Brasil. É isso. Excelente, obrigado, viu, Rudá? Excelente entrevista, adorei. Usar esse finalzinho para falar do seu instituto. Quem quiser saber mais informações do seu trabalho, do seu canal, dos seus livros, encontra tudo lá no Instituto Cultiva? Olha, eu tenho, o Instituto Cultiva tem um canal no YouTube, canal Instituto Cultiva. A gente tem segunda, terça, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã.
a gente faz análise de conjuntura, debates entre nós na quarta, mas segunda e sexta eu faço análise de conjuntura. É só pegar o canal, porque você vai estar direto com a gente, ou pegar as gravações, fica tudo gravado lá no canal. A outra questão, eu vou deixar só um número aqui, não sei se fica legal, que é Pode deixar. 31, é o WhatsApp, tá? 31, que é de Belo Horizonte, 99577 6556. Esse é o WhatsApp da nossa equipe, é só falar, ó, queria entender o que que é essa coisa do Instituto Cultiva que o Rudá falou, o que que é o Clube Cultiva, pra você entrar no clube. Ao invés de ir para o Clube do Tiro, vai para o Clube Cultiva. A Legal. gente tem curso, contato com grandes nomes, como a gente fez com o Beluso, agora vamos fazer com o Daniel Cara, da Educação, encontros, né, só com associado da Cultiva durante 2 horas em grupo fechado. Nós temos Clube do Livro, que a gente lê um livro de 15 em 15 dias, alguns capítulos daquele livro que é escolhido por todos, e assim vai. Então, estamos esperando vocês, é só se chegarem lá, ou através desse número do WhatsApp para perguntar, ou vai no canal Legal. do Instituto Cultivo do YouTube e a gente vai estar junto. Vai ser um prazer. Rudá, valeu, viu? Foi Ah, ótimo. Muito obrigado. que bom. Rudá Hit, aqui em A Grande Verdade. E aí, entrevista sensacional, adorei, espero que você tenha curtido também, e espero que se você curtiu a entrevista, que você curta o nosso canal, curta os nossos vídeos, clica no botão de inscrição, se você já se inscreveu, recomenda o nosso canal aí para sua família, para os seus amigos, compartilha os nossos vídeos ali no seu grupo de WhatsApp, tá bom? Isso vai ajudar bastante a gente a continuar produzindo conteúdo bacana sempre para você aqui em A Grande Verdade.